Sexta-feira, 3h30. 3h30. Agora, Manuel conseguiu fazer a tarefa? Bravo. Maria Fernanda conseguiu? Eu não consegui, professor, porque essa semana eu estou muito atarefada. Insomma, você continua perdendo tempo para dormir e não traduz nada de latim. Ao invés de dormir, tem a noite inteira disponível. Um capítulo por noite e você traduz o livro inteiro em pouco tempo. Ah, Maria Fernanda, Maria Fernanda. Ai, 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 Dolores. Manuel conseguiu? Sim, va bene. E Felipe já falou que sim. Lorena conseguiu fazer a tarefa? Eu fiz só o 9 que eu disse. O que significa só 9? Mas depois eu vou fazer o 10. Como? Mas depois eu vou fazer o 10. A tarefa era análise do vocabulário, capítulo 10. Não era capítulo 9. Mas se tem dúvida é só olhar sempre a gravação, né? Que cada aula é gravada. Ali é falado claro qual é a tarefa. Quem quer começar? Calma! Nossa Senhora! Emanuel, você que é sempre o temerário, se jogue. Vocabulário. O que tem que falar das palavras? Bem, eu falei, eu acho que expliquei exatamente o que era para fazer. Analisar palavras significa o quê? Dizer aquela palavra o que é, gramaticalmente. Se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, uma preposição, o que é. Segunda coisa, se é um substantivo, a qual declinação pertence. Se é um verbo, a qual conjugação pertence. Deixa eu pegar minha coisa aqui. Não é simplesmente ler o que está escrito. Eu também consigo, obrigado. E tenho a tradução também. Senão eu como posso saber se vocês entenderam aquilo que estamos fazendo ou se não entenderam nada. Ou se entenderam pouco. Porque quando eu pergunto, tudo claro? Sim. Tem dúvida? Não, não tem dúvidas nenhuma. Depois... Eu fiz um negócio da declinação ali, que eu não entendi direito. Declinação. Sobre o que? A declinação? A qual grupo pertence aquele substantivo? Qual grupo? Qual a declinação? Dele. Emanuel, fazendo, aprendemos e os outros aprendem também. Começa. De ali, que é a primeira palavra ali, é uma preposição. Eu sei ler. Que é a primeira palavra. Me fala o que é de. Emanuel, esse é um fenômeno. Vai. De. Também é uma preposição de ablativo? Significa... De, acerca de? Entendi. Mas está perguntando ou está dizendo? Dizendo. Ah, está dizendo em forma de pergunta. Ali é a tradução, sim. De, quando você encontra a preposição de mais ablativo, significa de acerca de. Qual é o problema? De é uma preposição. Se eu pergunto o que é de, está escrito ali entre parênteses, é uma preposição. Depois se pergunto o que é uma preposição. Como vocês definem uma preposição? Aqui é outra patata.
A Mariana pode explicar o que é uma preposição. Né, Mariana? Si lembra? Olha a alegria dela. Lorena, o que é uma preposição? Maria Fernanda, preposição o que é? Felipe, o que é uma preposição? É aquilo que fica antes do substantivo? Não entendi. Aquilo? Que fica antes do substantivo? Deve especificar aquilo. Aquilo pode ser qualquer palavra. A frase. A preposição é específica. É uma palavra específica. Como você define? Sempre pensando a palavra mesma, João Pedro. É a palavra que já explica o que é. Pensa. É formada de... Dos. É formada de duas palavras. Preposição. Indica antes, a posição do substantivo que acompanha. Quais são as preposições em língua portuguesa? Em cima, abaixo, na frente, atrás, para cima, para baixo, para frente, dentro, fora. São todas posições. É? Não entendi. Nada, não. Entende? São todas posições do substantivo. É claro que é uma preposição. São muitas, porque depois são divisas em grupos vários. Em língua portuguesa tem uma valanga. É uma tonelada de preposições. Né? Qual é a característica da preposição? Que é uma palavra fixa, invariável. Não tem singular, não tem plural, não tem masculino, não tem feminino. Um pouco mais claro? Emanuel? Felipe? Claro? Maria Fernanda? Lorena? Sim? Bom. Continuando, Emanuel. A aranha, né? Deve dizer tudo aquilo que está escrito. Aranha. Aranha é um substantivo no feminino, né? Substantivo feminino, exato. Substantivo feminino. Sempre olhar o gênero, né? Feminino. Como sabe que é um substantivo e não é outra coisa? Esta é uma pergunta. Para todos, não somente para Emanuel, porque não é justo, né? Porque ele nomeia uma coisa, animal ou pessoa. Mas olhando no dicionário, você como sabe? Se é um animal, uma pessoa ou outra coisa. Você não conhece todas as palavras latinas. Já falamos várias vezes disso. Como eu sei que é um Pela substantivo, terminação, professor? ou seja, Pelo significado da palavra? Pera, você está falando de terminação, significado da palavra, ou uma ou outra, mas não explica exatamente. Estamos falando de língua latina, né? Não de língua portuguesa. Como eu sei em língua latina se aquela palavra, abrindo um dicionário daqueles enormes, grandes, abro, escolho uma palavra a caso e saber se aquela ali é um substantivo ou não. Porque um substantivo tem 3 elementos que você encontra no dicionário. 3 elementos dele. O nominativo singular, o genitivo singular e o gênero. Se falta um destes elementos, só um que falte não é o substantivo.
é outra coisa. Agora, neste caso, aranea é nominativo singular. Aranee é genitivo singular. Então é um substantivo. Porque tem o gênero também, F, feminino. Então eu tenho nominativo singular, genitivo singular e gênero. Agora, vamos ver, Emanuel, como eu sei a qual declinação pertence este substantivo. Ou seja, a qual grupo? O primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto? Porque são 5 declinações. Essa era a pergunta que interessava a João Pedro. Este substantivo pertence à primeira declinação, à segunda, terceira, quarta ou quinta. Eu devo olhar como termina o genitivo singular. Neste caso, o genitivo singular termina em E, AE. Se termina em AE, pertence à primeira declinação. Porque todos os substantivos com genitivo singular que termina em AE pertencem à primeira declinação. Para saber com certeza o que vou fazer, vou no quadro sinóptico dos substantivos, da página 94. Mas e as outras declinações? Não entendi. E as outras declinações? A quarta, a quinta? É por isso que eu falei, vai no quadro sinóptico das declinações, página 94. Lá em cima tem as 5 declinações. Agora nós estamos na primeira. Achou a primeira declinação lá em cima? Manuel? Achei. Achou? Achou? Eu acho que o Achou? quadro sinóptico das 5 declinações. É. A primeira, qual é a palavra de referência? Rosa. Rosa. Como é o genitivo singular de rosa? Rose. Termina Já. como? Com a E. Se termina com a E da primeira declinação, qualquer palavra, qualquer substantivo que termina no genitivo singular em AE pertence ao grupo de rosa. Primeira declinação. Agora vamos ver na segunda declinação como termina o genitivo singular. Mas é no próximo quadro, que é o de baixo? Mas não, é sempre em alto. A primeira lá em alto, rosa é a primeira. Depois tem a segunda, terceira A, terceira B, quarta e quinta. Na segunda declinação, como termina o genitivo singular? Nome? Como termina? Qual é a última letra? I. I. Que tem domini como referência, pueri, verbi, ok? As 3 terminam com I. Então, todos os substantivos que têm genitivo singular que termina em I pertencem à segunda declinação. Etc. E a terceira? Vamos devagar, calma, stai calmo ali. Tá calmo que ainda estamos na primeira, tá? Uma coisa de cada vez, senão explode a cabeça de Maria Fernanda, Mariana e João Pedro ao mesmo tempo. Né? Ali provoca um tsunami. Né? João Pedro é suficientemente claro por enquanto? Respondei a sua pergunta. É por isso que eu falo sempre passar do dicionário ao quadro sinóptico, né? Porque no quadro sinóptico que você encontram todas as informações necessárias. Aí a terceira conjugação é em is. É uma declinação, não é uma conjugação. Se Declinação.
si conjuga un verbo, non un sostantivo, né? Sim, é o que eu tava vendo aqui na minha. Allora, minha sì, termina in is. Enquanto sta lì, qual è la quarta e qual è la quinta? Come termina? Aqui, a quarta é on. No. No? Sto dicendo che? Não. O sto parlando di genitivo singolare da quarta, qual è? Come Mas onde que fica a quarta? depois da terceira. E antes da quinta. Ah, tá. É Ué? porque a minha folha tá dividida. Ah, Manolito, signor. Qual è il genitivo singolare da quarta? Ui. Us, esatto. E da quinta? Da quinta é ei. Já falou tudo. Né? Professor, pode repetir, por favor? O quê? É o da terceira e da quarta, por favor? Ah, Emanuele pode rispondere. A terceira tem genitivo che termina in is. A quarta us e a quinta ei. Ma tutto isso, ma no, immagina. Tutto isso che sto dicendo, querido João Pedro, está scritto no paragrafo 19, che è depois do vocabulario, neste capítulo, né? Felipe, è claro? Claro, professor, entendi. Bom, então quando a pergunta que eu faço é: como sabemos a qual declinação pertence o substantivo? Qual é a palavra que devemos olhar? Você responde imediatamente: sabemos através do genitivo singular daquela palavra. Segunda pergunta: onde encontro o genitivo singolare daquela palavra? Risposta immediata: no dicionário. Por que eu continuo dizendo dicionário quadro sinótico? Porque não pode gravar na cabeça tudo. A cabeça explode, fa boom, tá? Ma quando você sabe o caminho que deve percorrer, encontra ao longo do caminho todos os elementos que precisam. Não é necessário decorar tudo. Emanuele continuando. Supra. Preposição de acusativo. Sobre. Fenestra. Fenestre, substantivo feminino. Janela. A qual declinação pertence? Primeira. A primeira. Agora vamos mais com segurança, né? Continuando. Hábito. Hábito. Hábitas. Habitare. Habitar. Verbo. A qual conjugação pertence este verbo? Primeira. Por quê? Porque termina em are. Exatamente. João Pedro é claro isso. Ou seja, no paradigma de cada verbo que eu encontro no dicionário, devo olhar a terceira palavra. A terceira palavra é o infinitivo presente. Se termina em are, é da primeira conjugação. Se termina in ere longo, segunda. Se termina in ere breve, terceira. Se termina em ire, quarta. Então nós temos duas situações importantes. Aquela do substantivo, que eu sei através do genitivo singular a qual declinação, qual grupo pertence. Do outro lado tenho o verbo, que expressa uma ação, que é através da terminação do infinitivo presente dele, que eu sei a qual grupo, conjugação pertence. Né?
E aqui também eu tenho dicionário que me dá o paradigma e me indica qual é a conjugação. E depois tenho o quadro sinóptico das conjugações. Página 148. 148. Tem o quadro sinóptico das 4 conjugações, com todos os tempos verbais. Claro? Então não precisa de um esforço enorme de cabeça para decorar tudo. É inútil. Porque só seguindo este caminho que estou indicando e que todos aqueles que estudam latim estão seguindo há séculos, você chega a obter todos os elementos que precisa para traduzir. Se tem dúvida sobre isso, me fala, né? Se estou falando complicado, me fala. Mariana, tudo claro por enquanto? Sim? João Pedro? Emanuel, continuando. Bravo, Emanuel, dai che stai indo bene. Ele, substantivo feminino da primeira declinação. Teia, esatto. É exo, Texo, bravo. texo, texis, texere, Texere. tecer, texere. É um verbo da terceira conjugação. A ou B? Acho que é o A, Por quê? porque termina em O. Esatto. Como termina in O, segue leggo. Se terminasse in io, texio, Seria do grupo B. seria del gruppo B di capio, né? Esta è la differenza entre il gruppo A e il gruppo B. Leggo termina in O, capio termina in io, primeira pessoa do indicativo presente, né? Então, texo, terceira A. Esatto. E, preposição de ablativo. Pode ler a tradução também? Ah. D, do lado D. Uhum. Via, vie, substantivo feminino. Da primeira declinação também. Ok. Parva, pequena. Adjetivo. Por que não é um substantivo? Porque a pessoa não se chama parva, isso é um adjetivo, porque isso... Como que eu explico? Não vou explicar. Como uma pessoa não se chama parva? Pode ser que se chama parva. Eu conheci uma indiana uma vez, que se chamava parva, exatamente. Aquela que tem aquele olho pintado aqui na testa, né? Chamava parva. Um sobrenome incompreensível, mas o nome dele era Parva. Então, como sei que este Parva não é um substantivo? Porque nele não tem o genitivo Ah, viu que está chegando? Exato. Aqui não tem nem genitivo, nem gênero. Falta tudo. Só que falta o gênero já indica que não é um substantivo. Bravo, Emanuele. Continuando. Per, preposição de acusativo. Através de. Advolo. No, non è ad volo. Advo. Advolo. Advolo. Advolas. Advolare. Voar para dentro. Verbo da primeira conjugação. Sì, agora si pare lì, né? Deixamos um pouco de espaço para João Pedro. Pode continuar, João Pedro? Agora sabe como é o sistema, né? Dum, conjugação. Não, é conjunção. Conjugação de um verbo. Conjunção. Ah, bom!
João Pedro, como define uma conjunção? Olha que aquilo que estamos aprendendo em língua latina é igual na gramática da língua portuguesa, não muda nada. Qual é a função da conjunção? A palavra mesma que fala. Professor, eu já estudei isso em português. Eu posso pegar meu caderno de português só para ele Bom, lembrar? sim, querido, pega, não tem problema. E você vai ver como tudo combina, porque é a mesma coisa, né? Ou seja, a gramática... Oi? Mas conjunção, mãe, é o que liga. É o que liga, né, as frases. Conjunge, conecta, sim. É a palavra mesma que fala, né? Frase e conecta orações. Agora você vai ver como a gramática da língua latina determinou a gramática das nossas línguas modernas, né? A mesma coisa. Pode falar, João Pedro. Ela conecta orações? Exatamente. Pode conectar orações ou substantivos entre eles. Por que é usada, é muito frequente a conjunção? Porque tem a característica de esticar, de fazer uma frase mais comprida, usando a conjugação. Pensa se fosse uma oração simples, sujeito, verbo, oggetto direto, ponto. Sujeito, verbo, oggetto direto, ponto. Incomoda muito. Ao invés, colocando as conjunções, a frase se torna mais longa, mais comprida e mais completa. Assim é mais, como dizer, é mais fluida de ler, né? Mais escorregadia, mais prazerosa também. Senão cansa muito se é uma oração única, sempre interrompida por um ponto final. Depois tem as vírgulas no meio, que servem para tirar fôlego entre uma oração e outra, né? Por isso que é colocada, é como uma pausa, né? Mas a frase, pelo menos, é bem longa, como as conjunções. Bom, continuando. Bravo, João Pedro, viu? A mesma coisa em latim. Do conjunção. Enquanto. Textura, texture. Substantivo feminino. Primeira declinação. A tradução também, tecido. Tecido. Considero. Não. Considero. Consideras. Considere. Considerare. Considerare. Examinar. Verbo, primeira conjugação. Bravissimo, continua. Súbito. Adjetivo. Não, é advérbio. Advérbio. Oh, João Pedro, adivinha? O que é um advérbio? Advérbio é uma informação a respeito do verbo. Repita, por favor. É uma informação a respeito do verbo? Sim, exatamente. Vem do latim adverbium, se refere ao verbo, né? Ou seja, vamos explicar um pouco melhor. O advérbio explica exatamente como ou de que maneira ou dá informações a mais sobre o verbo, a ação do verbo. Bravo, João Pedro, exatamente isso. Característica do advérbio, como da conjunção, que é um verbo, é uma palavra invariável. Não tem singular, não tem plural, não tem masculino, não tem feminino, né? É uma palavra fixa. Bravo, João Pedro, continua. E, preposição de acusativo.
preposição de acusativo ou preposição de ablativo, que significa em. Sì. Íncido. In, Íncides. in, Íncido. no, Cecilia, incido, Íntido. Intides. incidis, E intidere. incidere, era breve, né? Tindere. Tindere. Verbo, Verbo segunda conjugação. era longo o era breve esse aqui? Ah, terceira conjugação, desculpa. A o B? Peraí. Sto calmissimo. A. A, esatto. Acoro, No, accurro. acuro, acuris e acure. Accurrere. Acurere. Você esquece pedaços de verbo. Acorrer. Segunda conjugação, verbo. Não, terceira conjugação, verbo. Terceira A ou terceira B? Terceira. A. Esatto. Bestiola. No, è bestiola. 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 Bestiole. Substantivo feminino. Primeira declinação. Sì, É curiosa mesmo? curiosa mesmo, sì. Curiosa. Mas aí é só curiosa, não tem conjugação nem declinação nela? Pergunta. È un sostantivo? Não. Perché? Porque. Perché falta il genitivo, perché falta il genero. E non É um adjetivo. neste caso é um adjetivo, sim. Como ainda não enfrentamos os adjetivos, aqui não coloca nada por isso, né? Importante que você saiba que não é um substantivo. Corripio, corripis, corripiere. No, corrippere. Corripere, agarrar. Terceira conjugação, verbo. A ou B? B. Bravo, non caiu na armadilha. Propter, preposição de acusativo. Por causa de. Leia a tradução também. É útil para memorizar. Sim. Por causa de. Imprudência. Imprudente. Substantivo feminino, primeira declinação. Esatto. Imprudência. Amito. Amito. Amitis. Amitis e amitere. Amittere. Amitere. Terceira conjugação, perder. Verbo. A ou B? B. Não, desculpa. Ah, esatto. Bom, eu acho que seja Emanuele che João Pedro merecem um aplauso. Bravi. Muito bem, bravissimi, bravi. Ottimo. E viu, João Pedro, que era menos complicado do que você achava? Olá. Agora, a Maria Fernanda, devagarinho, vai ler, por favor, a gramática, que assim é mais claro para todos.
Parágrafo 19. Como se reconhece a declinação de um substantivo pelo genitivo singular? Como veremos, este tem terminação diferente em cada uma das 5 declinações. A E na primeira, I na segunda, IS na terceira, US na quarta, EI na quinta. Por isso, a partir dessa lição, daremos o vocabulário genitivo de cada substantivo ao lado do nominativo. Por exemplo, arânia, arame. Ok, obrigado Maria Fernanda. Claro, João Pedro? Me fala, né, se tem dúvidas? Felipe, me fala se tem dúvidas, né? Eu entendi o que Mariana também disse. Não entendi. Como? Eu entendi o que Mariana disse. A Mariana é Maria Fernanda. A Maria Fernanda disse. Sim, está scritto lì no testo, né? Só acompanhar depois, com calma. Agora Felipe continua com parágrafo 20. Os gêneros. Em latim, como em português, há gêneros gramaticais. A partir desta lição, marcaremos no vocabulário o gênero de cada substantivo, por meio de abreviaturas. Por exemplo, arânia, arane, Aranee. arane, feminino, poeta, poete, masculino. Os Sim. substantivos da primeira declinação são femininos, com exceção daqueles que designam homens, como poeta, agrícola, nauta. Estes, naturalmente, são do gênero masculino. Bom, por que está dizendo isso agora? Porque estamos terminando com este capítulo a primeira declinação. Então, a partir do próximo capítulo, vamos enfrentar as seguintes, né? E aqui quero lembrar que quase todos os substantivos da primeira declinação são femininos, mais de 90%. São somente algumas palavras que são masculinas, da primeira declinação. E como eu sei se aquela palavra é masculina ou feminina, Maria Fernanda? Não entendi. Como? Não entendi a pergunta que o senhor fez. A pergunta é, como sei se aquele substantivo é masculino ou feminino? Da palavra latina? Estou falando de latim? Sim. Latim não tem artigo. Então, como sei que aquele substantivo é masculino ou feminino ou vice-versa? Felipe, como sei qual é o gênero do substantivo? Quando tem os é masculino e a feminino. Ma no, poeta termina in A ma è masculino. Come io sei che agricola è masculino e non è femminino? João Pedro, come io sei? Pelo significado da palavra? Ma no. Mariana, come io sei se aquela palavra è masculina o femminina, signor? Não, eu ia falar pelo F, que Não. vai na frente. Non entendi. Pelo? Pelo F, que vai na frente do vocabulário. O artigo? Mas é pelo contexto? Ma
Ma no, Emanuele, ¿cómo yo sé si aquella palabra es masculina o femenina? Por causa do verbo? Ma no! È un dizionario che mi falla, santo Dio. Aquí sta dicendo che tem M masculino, F femminino, N neutro. È un dizionario che indica. Se no come sai che poeta è masculino? Perché il dizionario mi dà poeta, poete, M masculino. Uè! É claro. É mais simples do que vocês acham. Maria Fernanda, é claro? O dicionário fornece todas as informações. Tá. Descobri. Como? Eu descobri Descobriu o quê? do porquê do feminino e do masculino que o senhor fez a pergunta. Por que termina com A, E? Ma no! Poeta termina in A, ma non è femminino. Volto a dizer. Poeta è masculino. Perché è sì un dizionario che mi falla. Se no io non posso sapere la base da terminazione. Entendeu? Sim. Nós, nas próximas aulas, vamos aprender que tem palavras que terminam em us e são femininas. Então, não tem uma regra. É o dicionário que fala. Continuando, Felipe, parágrafo 21. Os adjetivos da primeira declinação. Fica perto do microfone, por favor. Os adjetivos da primeira declinação. Os adjetivos femininos terminados em A, como pulcra, parva, gomer, declinam-se como os substantivos. Bom, claro? Sim. Claro. Para todos? Sim. Lorena, pode ler o parágrafo 22? As preposições. Muitas vezes, o adjunto circunstancial não se exprime por meio do simples ablativo, mas por meio dos nomes procedidos de preposições. Certas preposições regem o acusativo, assim, per, propter, supra, etc. Outras regem o ablativo, de, e, etc. A preposição durante, A preposição in. em, média, em certas ocasiões usa o acusativo, em outras o ablativo. Nenhuma preposição rege nominativo, vocativo, genitivo, negativo. Ou seja, as preposições se acompanham ou no caso acusativo ou no caso ablativo. Não tem outros casos, né? Ou acusativo ou ablativo. Tem algumas raras, não é somente a in, a preposição in, que se acompanha ou com acusativo ou com ablativo, né? A mesma preposição. Geralmente são diferenciadas. Tá bom? Claro? Maria Fernanda, claro?
Sim? Agora, vamos ver juntos o exercício 1. Mariana, exercício 1, por favor. Procurar na lista. Procurar? Desculpa, professor. Procurar na lista seguinte os nomes masculinos. Não, é só dar uma martelada na cabeça de João Pedro, depois tudo se acomoda. Eu vou. Procurar na lista seguinte. Desculpa. Procurar na lista seguinte os nomes masculinos. Mensa, magistra, poeta, serva, agrícola, dômina, discípula e nauta. Sim. Você quer que eu procure? Pode falar. Não se lembra? É para demonstrar a Felipe que estas palavras todas terminam em A, mas tem algumas femininas e algumas masculinas. Mas Mens, ele tá falando na lista seguinte. Qual que é a lista? Ah, tá. Não, perdão. mensa é masculino ou feminino? Feminino. Magistra, Feminino. poeta, Masculino. masculino, serva, Feminino. agrícola, Masculino. domina, Feminino. discípula, Feminino. nauta. Masculino. Exato, viu que sabia? Entendeu, Felipe? Entendi o que Mariana disse. Sim, espero que entendeu também aquilo que eu falei, não somente a Mariana. Eu também entendi, professor. O senhor Tá, também tá bom? Né? Sempre o dicionário. Sempre dicionário. Volto a dizer, sempre dicionário. Quando você fala que é velho esclerótico que repete sempre as mesmas coisas, mas porque é fundamental, e poucos fazem. Todos sabem que é isso que deve fazer, mas tem muitos que detestam o dicionário, só Deus sabe porquê. Que ele está ali para ajudar. E grita todo dia, grita, me use, tá? E poucos usam. Ah, João Pedro, que vida. Agora, declinar no singular e no plural, aranea. Felipe consegue, pode usar o quadrinho de rosa, obviamente. Como estamos na primeira declinação, é claro que a aranea pertence à primeira declinação. Senão eu perguntava, qual declinação pertence à aranea? achei. Bom, Mentirosa. vai, aranea. Aranha, 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 aranhas, aranhado, aranes, aranes. Bravo, aranes, exatamente. Emanuel Musca. Mosca, 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 mosque, mosque, mosca, mosque, mosque, moscas, moscaram, mosque, mosque. Agora,
tem a dupla pronúncia, né? É permitida aquela que você falou. Classicamente seria musca, 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 musce. Musce, musca. Musce, musce, muscas. Muscaram, muxis, muxis. Tá bom. Tem um problema no seu microfone, menino. Você continua pistolando nele e dá problema, tá? Não é bem, não sai o som bem lindo e limpo como no começo. Lorena, mala. Mala, 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 male, male, mala, male, male, malas, malares, malares, Não, males, malis. males. Malis, malis. Não é malares, né? Cuidado. Maria Fernanda, parva. Parva, 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 parve, parve, parva. Parve, parve, parvas, parvaro, parves, parves. Sim. Ok. Mariana Magistra. Magistra, 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 magistre, magistre, magistra, magistre, magistre, magistras, magistrarum, magistris, magistris. Ok. João Pedro Poeta. Poeta, 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 poete, poete, poeta. Poete, poete, poetas, poetarum, poetes, poetas. Exato. Dúvidas? Perguntas? Não? Bom, agora deixamos para a Mariana a declinação juntas de aranea mala. Pode usar sempre rosa, né? Para ambos. Aranha mala, aranha mala, aranha mala, aranha, aranha, aranha male, aranha male, aranha mala, Aranea mala, sim. aranha mala, male, perdão, aranha male, aranha No, male, é aranee male. No plural, né? Estou falando. eu cheguei no plural. Aranee male. Male, aranha male, aranhas malas, aranearam, malaram, aranes males, aranes males. Sim, exato. Felipe Muscaparva. Fica perto do microfone. Mosca parva, mosca parva, mosca parva, musque, parve, musque, parve, mosca parva, musque, parve, musque, parve, moscas, parvas, muscaro, parvaro, musques, parves, musques, parves. Exato. Bravo. Maria Fernanda. Discípula bona. Discípula bona, discípula bona, discípula bona, discípula bona, discípula bona, discípula bona. Discípula, discípula bona, discípula bona, discípula bonas, discípula bonarum. No, discipularum bonarum.
Maria Fernanda, vai devagar. Tem alguém que te está perseguindo? Não. Ah, bom. Discipularum bonarum. Disciplinaram, olharam. Discípula bônus. Discipulis bonis. Discípulos bônus. Discípulos bônus. Emanuel, serva pulcra. Serva pulcra, serva pulcra, serva pulcra, serve pulcre, serve pulcre, serva pulcra, serva pulcra. No, serve. Serve pulcre, serve pulcre, servas pulcras, servaram pulcrar, servis pulcris, servis pulcris. Oh, muito bem. Agora, eu deixo como tarefa pela próxima vez os exercícios 4 e 5 deste capítulo. Capítulo 10. Entendeu, Felipe? Capítulo 10. Bom. Entendi, professor. Bom. Escreva bem. Capítulo 10. Exercício. Professor, Oi. e o exercício 6? Fazemos juntos. Não se preocupe. E você será o primeiro a traduzir tudo. Né? Entendeu, menino? Né? 4 e 5 são suficientes por enquanto. Né? Porque sei que tem outras matérias que vocês devem estudar, etc. Eu não quero sobrecarregar. Né? Então vamos devagar. Tá bom. Mas aqui como está indo, eu acho que é muito bom. Vocês estão aprendendo bem como eu gosto. Né? Importante que sempre vocês sejam sinceros. Se tem algo que não é claro, como fez João Pedro no começo, perguntem, sem medo e sem vergonha. Sem medo e sem vergonha. Tá? Claro? Bom, paramos aqui. Tem dúvidas ou perguntas?